Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras. Palmeiras que se prepara para enfrentar o Novo Horizontino no jogo de volta da final do Campeonato Paulista. O Verdão que tem a vantagem aí do primeiro jogo, que venceu no placar de 1-0 e pode até empatar esse jogo de volta e a levantar mais uma taça, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Então, com informações da final do Campeonato Paulista, né? Teremos Novo Horizontino e Palmeiras lá no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Palmeiras ganhou o primeiro jogo 1-0 lá em Barueri e agora pode até empatar no interior de São Paulo, que leva o título do Paulistão. Quem traz detalhes do Palmeiras pra gente é Léo Lepre. Fala, Léo. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Academia de Futebol Palmeiras, que está em reforma, está em obra, inclusive mudando aqui a fachada, por isso esse barulhinho aí no fundo, mas eu vou dar as informações do time que treinou na tarde dessa sexta-feira, treina amanhã no sábado e depois do almoço viaja de ônibus até Catanduva, onde o Palmeiras vai pernoitar no sábado para então no domingo fazer a final na cidade de Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo por 1-0, vai com essa pequena vantagem, lembrando que é uma das poucas vezes em que o Palmeiras decide o Paulistão fora de casa. A notícia é que Vitor Roque treinou nessa sexta-feira sem nenhum problema, ele foi poupado por conta ali de uma sobrecarga muscular. O Abel até falou que ele tinha recebido muitas pancadas na semifinal contra o São Paulo, por isso decidiu preservar o atacante. Começou o jogo com o paraguaio Sousa, mas para essa partida decisiva deve começar com Vitor Roque, o Palmeiras que deve ser o mesmo time que venceu o São Paulo na semifinal. Então o Arias, que é essa grande contratação e a grande expectativa do torcedor palmeirense, deve começar no banco de reserva, ainda lutando ali para conseguir a titularidade. Então, no ataque deve ter o Flaco Lopes, o Vitor Roque, o Maurício e também o Alan. Esse é o Palmeiras que se prepara então para essa partida decisiva, segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista. Valeu, Léo. Obrigado pelas informações. Você meteu a estileiro, cabelo diferente. Você pensa que eu não percebo bigodinho aqui, o bigodinho aqui. Como é que chama? Aprovou? A barbichinha aqui. Estiloso. Se ele tá feliz, nós estamos também, cara. É isso aí. Olha só, vamos trazer outras informações agora do Novo Horizontino, lá direto de Novo Horizonte, local do jogo. O Rafael Sanches traz as últimas do Tigre pra gente. Oi, amigos do Troca, um abraço para todo mundo aí na mesa. Falo aqui do Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, o Jorjão, palco da grande decisão do Campeonato Paulista no próximo domingo entre Novo Horizontino e Palmeiras. Aliás, o jogo vai ser aqui justamente porque o Novo Horizontino teve a melhor campanha de toda essa edição do Campeonato Paulista, por isso ganhou o direito de decidir aqui dentro da própria casa. A grande dúvida, o principal mistério pelo lado do Novo Horizontino para domingo é a presença ou não do meia Rômulo. Ele já não jogou quarta-feira no jogo de ida lá na Arena Barueri, vencido pelo Palmeiras por 1-0, com gol do Flaco Lopes, porque é jogador do Palmeiras, está emprestado ao Grêmio Novo Horizontino e por isso é necessário pagar uma multa de R$1 milhão por jogo para que o Rômulo esteja em campo. Essa multa não foi paga na quarta-feira, mas a tendência é que esse dinheiro seja depositado e que o Rômulo seja titular no domingo para tentar ajudar o Grêmio Novo Horizontino a vencer o Palmeiras por pelo menos 2 gols de diferença e terminar com o título do campeonato estadual. Uma vitória simples do Novo Horizontino leva a decisão para os pênaltis. Jogo grande, expectativa aqui na cidade de Novo Horizonte é grande. Novo Horizontino e Palmeiras, promessa de jogão aqui no domingo à noite para a decisão do Campeonato Paulista de 2026. Volto com vocês, amigos. Um abraço. Valeu, Rafael. Obrigado pelas informações. Vamos começar a falar então sobre o Palmeiras primeiro. O Palmeiras também o Abel tem repetido o time nos últimos jogos, né? Havia uma dúvida, bom, não sei se é a dúvida do Abel, mas a dúvida era minha, se o Arias não podia ir, né, aos poucos ganhando mais espaço. Ele está aos poucos, jogando mais minutos, por enquanto tem entrado na segunda parte, né? E a tendência, acho que seja de permanência no banco do Arias nesse início de jogo, pelo menos, jeito, né, Alex? Pelo jeito que o time está muito bem, né? Tá arrumadinho. E a gente às vezes fala do Maurício, não é... O Maurício, não, jogou bem o primeiro jogo. Números produtivos do Maurício é muito bom desde que ele chegou no Palmeiras, né? Então, você vai comparar, de repente, todas as valências de Arias e Maurício, a gente coloca o Arias um pouco na frente, que ele foi um super protagonista do Fluminense na conquista e ele atingiu esse nível. E o Maurício, ele vem realmente construindo algo. E fisicamente, o Arias, ele é mais forte,
né, tem mais saúde do que o Maurício. Mas o time não dá para mexer porque realmente está muito bem, né? A opção de, por exemplo, trocar o Alan também não passa pela cabeça. Não, pelo agora Arias, no né? momento acho que... Porque quem tem saído para a entrada do Arias nos jogos é o Alan, né? Não sei o que o Abel pensa, de repente, sobre início de jogo. Né? Você usou o seguinte verbo. Eu estava pensando que o Arias pode ou poderia... O problema é que o Maurício está jogando cada vez mais, ajuda no ataque, faz os golzinhos dele de vez em quando, participa de jogadas de gol quando não ele mesmo está fazendo, ajuda na marcação, corre muito, é difícil tirar. E o Alan, do outro lado, também está jogando bola. Então, o treinador pensa... Isso vai ser muito ao natural, né? É claro que o Arias tem lugar para ser titular. Eu imagino que ele vai acabar sendo titular. Sim. Só que não é o momento. O time, coletivamente, está muito bom e esses caras que são candidatos a sair para a entrada do outro estão jogando bola. Que o Arias entrando pioraria o time também, não é isso que nós estamos falando. E o Arias entrando não é demérito para qualquer um que fosse sair, né, no caso. Agora, o que é certo é que o Vitor Roque começa, né? Já ficou fora do jogo de ida, né? Estava com incômodo. É força máxima, né? O Abel até chegou a dizer que se fosse um jogo comum, ele não seria nem escalado, nem para o banco de reservas, mas como era decisão, acabaram optando por colocá-lo no banco de reservas. Ele até entrou na parte final do jogo. A tendência, se nada de diferente aconteceu nos treinos, né? Não sentiu nada, piorou um pouquinho o que ele vinha sentindo, o incômodo virou uma dor mais insuportável. Vitor Roque e Flaco farão a dupla de ataque, isso nenhuma dúvida, né? Não, nenhuma dúvida. Aí tem que fazer, não tem jeito. O casamento ali, ele está perfeito, o momento dos dois é muito bom. É o que tem carregado esse Palmeiras na parte, se for ver, do ano passado, e esse início de ano está do mesmo jeito. É muito difícil você mexer em jogador desse jeito, né, cara? A engrenagem, quando está funcionando, é bobagem, vou dizer assim, você fazer algum tipo de mudança de início. E o Sousa entrou no lugar dele, até participa da jogada do gol ali, né, dando o passe para o Flaco Lopes, mas com o Vitor Roque fica muito mais forte, muito mais rápido. A velocidade, o Palmeiras, quantas vezes não sai rapidamente, rouba uma bola, né? Ou usa um lançamento longo. E o Vitor Roque, ele, desculpe o termo, ele enche o saco do zagueiro. Inferniza a vida dos caras. Inferniza a vida dos caras. Agora, Ele pisa no pé dos caras. Tá louco, difícil marcar o Vitor Roque, né? Agora tem uma outra questão, né? Porque se a gente for pegar nos últimos anos, né, o Palmeiras ganhou seguidamente aí o Campeonato Paulista e tudo mais, talvez por esse motivo desse uma impressão de que importava menos, né? E o Palmeiras estava ganhando muita coisa, né? Dava-se menos importância, talvez, para um título estadual. Eu acho que com a perda do título no ano passado para o Corinthians, eu acho que é importante para o Abel, especialmente, pelo fato de não ter vencido nenhum título nacional ou mesmo internacional, no caso da Libertadores, né? Perdeu a decisão para o Flamengo. Nos últimos 2 anos não conseguiu conquistar um título mais relevante. Ganhar um Paulistão acho que é importante nesse momento, né? Mais do que foi nos últimos anos, ou estou enganado? Ô Felipe, é isso, e tem que ser isso. Ninguém abre mão assim de algo, fala, não se ganhar. É só o que, quando você ganha, na verdade, o que perde, fala, realmente não era tão importante. Não existe essa, né? Tem que ser importante porque cada título perdido é uma dor de cabeça lascada. Se o Palmeiras perde de novo nesse começo de ano mais um título, fica acumulando derrotas, né, cara? E, meu filho, história ali, todo mundo tá querendo vencer. O Abel, para vencer mais um título, ele se torna realmente o maior, o treinador mais vitorioso da história. E você tem que realmente vencer. Fica muito chateado quando você não vence. Não dá para você apostar menos do que 1000% naquilo que você está jogando. E não só porque ele perdeu o ano passado, porque o ano passado era a chance dele ganhar 3 anos seguidos, né? Que era um negócio inédito. Então, o Palmeiras segue forte, né? Dá para ver, não dá para ver, vem forte, vem, mas ele segue forte. Continua. Todo mundo fala do Palmeiras em relação ao ano passado. Não ganhou o Brasileiro, não ganhou a Libertadores e ainda foi eliminado 2 vezes para o Corinthians. Na verdade, foi a Copa do Brasil foi eliminado. Salvou o ano do Corinthians. E a final do Paulista que ele perde para o Corinthians. Claro que conta. Agora é Novo Horizontino. Não interessa. Se perder, vai ouvir também depois. O Corinthians virou essa pedra no sapato do Palmeiras do ano passado para cá. Isso para um clássico desse tamanho, sendo campeão das 2 competições, é muito importante para quem fica.
E a questão do Flaco, né? Como o Flaco cresceu, né? Assim, do ponto de vista... Não para de crescer, né? O cara, ele se desenvolveu de uma maneira, né? Porque eu sempre fui um defensor do Flaco. Alex sabe aqui, né? Mesmo no momento em que a torcida estava pegando o pé, fala, cara, esse cara fez 20 gols no ano, né? E estava sendo criticado pela torcida do Palmeiras. Falei, cara, ele tem qualidade, ele sabe jogar fora da área, ele é especialista na bola aérea, ele se coloca bem dentro da área, muitas vezes vem jogar como um 10 aqui, consegue articular, consegue dar passes para gol, ou seja, ele tem muitas qualidades, né? E do ano passado, especialmente, para esse ano, ele começou a ter o reconhecimento que ele merece, né? Por parte de todos, na verdade, né? Porque antes todo mundo olhava o Flaco, ok, chegou aí, tá jogando. Mas era no tipo início mais dele um. no Palmeiras ele não jogava essa bola toda. Acho que ele evoluiu muito, melhorou Não, muito. evoluiu muito. Mas só que é o seguinte, até num tempo que ele jogou bem, tudo você tem que tirar do time. Era o Flaco. Exatamente. E ele isso. jogando bem. Então isso também impede que o cara mostre se ele evoluiu mais ou não. A Perfeito. chegada do Vitor Roque ajudou. Eles formaram, eles se melhora entenderam do muito futebol bem. do Flaco, eles se não? entenderam muito bem. Mas por causa do Flaco de ter esse entendimento pra poder jogar com alguém do lado. E a dúvida agora que fica é se o Flaco vai ou não para a Copa, né? Porque tem chance grande, ele né, tem cara? sido convocado, né? E tá... Segue jogando no nível pra tal. Exato, ele continua numa fase muito boa. Acho bem plausível a chance do Flaco jogar a Copa Se você do Mundo. olhar hoje o nível do Flaco jogando, em quantos times ele não caberia no futebol brasileiro como titular? A maioria deles ou todos. Pelo Eu diria que impacto todos. que ele tem, Eu diria que todos. todos ele poderia ser um. fase técnica e física dele Impressionante. é espetacular. Dos melhores. Ele pega a muita bola bola. no meio de campo, ele arranca, ele dribla, ele virou um meia, né? Muito E legal. faz gols, né? Tem 7 no Campeonato Paulista, é o vice-artilheiro só atrás do Robson, do Novo Horizontino, que tem 8. E é educado pra caramba, né? Porque ele já ouviu crítica pra caramba, nunca respondeu mal, né? E responde em português, Responde hein? na bola. Em Responde na português, bola, hein, Alex? Tá em falando bem o português, português. é isso É, De Flaco ele não tem nada, Não, velho. não tem nada. Olha, no Novo Horizontino a dúvida é se o Rômulo vai jogar ou não. Né? Pelo jeito A vai. última informação, né, até o Rafael trouxe direto lá de Novo Horizonte, é que há uma expectativa grande, né, e há possibilidade bastante razoável de que a multa seja depositada e que o Rômulo vai enfrentar o Palmeiras no final de semana. Acho que faz todo sentido, né? A chance de um título inédito, uma chance de qualquer fazer sacrifício. história. Pelo time e por ele. Seria um prêmio para ele poder participar Claro, dessa final. claro. Ele ajudou tanto o Novo Horizontino a estar onde está. Isso. Não seria? O cara, imagina o cara, a frustração dele de não participar. Mesmo que o Novo Horizontino seja campeão, ele fica de fora. Não vai ficar frustrado? E o pessoal não adianta falar assim, poxa vida, mas lá atrás, por que fizeram o negócio? É assim o negócio, estava na mesa, você quer levar ele, vai ser assim, senão você não leva. não E se tem ele não jeito. estivesse lá, vai saber se o Novo Horizontino tivesse chegado aí, vai saber se lá no começo o Novo Horizontino pensava, ideia de chegar na final, todo mundo tem. Mas tinha realmente ideia de jogar esse nível que eles jogaram, porque o começo do campeonato não foi tão maravilhoso. Saíram perdendo pro Primaverinha lá de 2-0, conseguiram fechar num jogo de 4-3, né? Mas tudo conversado lá atrás é diferente do que você vê agora na final, mas seria muito... R$1 milhão de reais. E assim, Que vai juntar os endinheirados lá do interior, aqueles amigos do Felipe e tal. Não, brincadeiras à parte, falando sério. Diz que vão recolher uma vaquinha. Não, mas na matéria, acho que do Seleção, eu estava olhando, na reportagem, perguntando para não, tá tudo certo, o Rômulo vai jogar. Então, uma chance. Não, a chance é enorme. R$1 milhão, convenhamos, no mundo do futebol de hoje, ainda que para o Novo Horizontino seja muito mais do que para o Palmeiras, por exemplo. Não, Palmeiras não é nada. Representa razoavelmente pouco, é meia folha para o Novo Horizontino também, não é um dinheiro, né? Então, se você juntar aqui e ali... Uma E eu estava conquista. lendo uma reportagem de que o Novo Horizontino seguidamente tem dado prejuízos, né? Financeiros aos gestores do clube. Então, acho que são quase 100 milhões aí que os gestores colocaram nos últimos anos aí para manter o nível do Novo Horizontino. R$1 milhão a mais, R$1 milhão a menos aqui não vai fazer uma decisão de campeonato valendo prêmio, né, para o campeão. É o momento que onde o investimento ele é pertinente. É hora de sim. fazer esse esforço. Além desse fator individual, né? Em relação ao Rômulo, o próprio Robson, que é artilheiro, perdeu o pênalti, mas faz um excelente campeonato paulista. O fator coletivo, né? Como o time é bem treinado, preparado pelo Anderson Moreira, como eles marcam, como eles tentam pressionar e roubar a bola do adversário. Foi assim, inclusive, que saiu o lance
do pênalti, né, desperdiçado, mas é um time muito bem preparado, muito bem treinado pelo Anderson Moreira. Vai dar trabalho para o Palmeiras. Eu ainda aposto num título palmeirense, mas com facilidade de jeito nenhum. Não vai ter facilidade não. É pedreira, hein? Seria surpresa o Novo Horizontino não fazer um bom jogo na final, coisa que ele fez o campeonato todo. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui dentro da nossa tier list, vamos colocar aqui na tela para vocês votarem aí, ó. Quem é que vai ser o campeão paulista? Eu já falei. O Palmeiras ou o Novo Horizontino? O Abel votou no Palmeiras. E aí, Alex? O Mansur falou que é o Novo Horizontino. O Mansur falou? É. E você? Eu acho que vai ser duro, mas acho que vai dar Palmeiras, cara. Eu acho que vai dar Palmeiras. Então, por unanimidade, Palmeiras campeão, Novo Horizontino vice-campeão paulista. A gente começa então o nosso giro pelos estaduais justamente com o Campeonato Paulista. O Palmeiras vai em busca de mais um título na era Abel Ferreira. Alô, fã de esportes, o Palmeiras vai levar uma dúvida para a decisão do Campeonato Paulista em relação a Vitor Roque, que já ficou no banco de reservas no primeiro jogo da final em Barueri, a vitória do Palmeiras por 1-0. Ele entrou apenas no segundo tempo, 20 minutos atuou no primeiro jogo. Isso por conta dos traumas e também do desgaste físico que teve na partida semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo. A escalação do Vitor Roque depende da capacidade de recuperação do jogador. O Palmeiras tem um dia a mais de recuperação. Ele participou do treino desta sexta-feira, deve treinar também no sábado. A tendência é que ele retorne à equipe titular. Se não tiver Vitor Roque, Ramon Sosa segue na equipe titular. O Vitor Roque vai pelo menos no banco de reservas. Tirando o Vitor Roque, o técnico Abel Ferreira pode contar com todos os jogadores que atuaram na primeira decisão contra o Novo Horizontino. Com isso, John Arias deve permanecer no banco de reserva pelo 5º jogo consecutivo. Palmeiras definiu que vai a Novo Horizonte de ônibus no sábado, depois do treinamento. O time viaja até Catanduva, onde dorme antes da final, e no dia da final, cerca de 40 quilômetros a distância de Catanduva até Novo Horizonte. O Palmeiras já enfrentou o Novo Horizontino no interior de São Paulo 6 vezes, só tem uma derrota, foi no Campeonato Paulista na fase de classificação desse ano, a pior derrota da era Abel Ferreira, 4-0. Nos outros 5 jogos, 3 vitórias do Palmeiras e 2 empates. A gente sabe da dificuldade que vai ser, mas final a final, a gente está com o elenco muito bem mentalmente, fisicamente também, está todo mundo preparado, então a gente vai com tudo. Temos aí, então, as últimas finais de Campeonato Paulista em 2021. São Paulo foi campeão, Palmeiras foi vice. 22, Palmeiras campeão. 23, Palmeiras campeão contra a Água Santa. E 24, Palmeiras campeão também contra o Santos. Aí, em 2025, no ano passado, tivemos Corinthians e Palmeiras. E o Corinthians foi campeão. E agora, em 2026, mais uma final para o Palmeiras e Novo Horizontino. Vamos lá, Elton, falar sobre essa partida. Palmeiras é muito favorito, tá jogando em Novo Horizontino, e se a gente for pensar no jogo da primeira fase ali do Campeonato Paulista, teve uma goleada do Novo Horizontino, inclusive a maior goleada sofrida pela era Abel Ferreira no Palmeiras. Bom, muito favorito, não acho. Favorito, sim. O Novo Horizontino até acreditava nisso antes do primeiro jogo. É uma vantagem mínima, né? Uma vantagem de um gol, mas é uma vantagem o suficiente para um Palmeiras que, mesmo jogando fora de casa, já mostrou que quando o sistema defensivo funciona bem, consegue êxito. E tem sido assim na maioria das vezes, até quando os mata-matas eles apertam, né? O Palmeiras já conquistou títulos de mata-mata e perdeu também. E eu acho que o sistema defensivo fez muita diferença. E lógico que tem essa questão do primeiro jogo, do jogo onde eles se enfrentaram em Novo Horizonte, o jogo da primeira fase, na verdade, né? O primeiro jogo do ano, desses 3 que eles terão pela frente. O segundo aconteceu no meio da semana, mas eu acho que a gente já comentou sobre essa partida específica, né, que o Novo Horizontino goleou o Palmeiras, é a maior goleada ou a maior derrota, né, da era Abel Ferreira. Algo que é muito raro nesse período, desde que ele assumiu o Palmeiras, então a gente sabe que isso não vai provavelmente acontecer novamente. Se acontecer, realmente o Novo Horizontino vai fazer algo histórico. Mas não precisa fazer 3, 4 também, né? Vencer por 2 gols de diferença
garante o título, vencer por um gol de diferença, leva a partida para os pênaltis. E por isso que eu acho que o sistema defensivo do Palmeiras vai fazer muita diferença. O Novo Horizontino vai fazer um jogo de tentar ter mais a bola no campo de ataque. É uma equipe que não costuma jogar com linhas baixas em casa, é um time que se expõe. Isso também pode favorecer o Palmeiras, que tem uma bola longa bem eficiente. E aí, o Nicolete trouxe a informação, né? A ver como o Vitor Roque estará nesse domingo, né? Porque é um jogador importante para esse tipo de jogo. A gente está vendo, inclusive, o gol do Palmeiras, o gol do jogo de ida, que surge de uma bola longa, né? Do Souza ajeitando e do Flaco Lopes finalizando. Isso vai acontecer com um pouco mais de frequência no fim de semana, porque é o Novo Horizontino que vai se expor um pouco mais, porque precisa e é necessário, né, para tentar fazer um gol. Consequentemente, linhas um pouco mais altas favorece um time que tem uma bola longa eficiente, seja com os zagueiros, seja com o Marlon Freitas. É uma vantagem muito boa, Marcelo, uma vantagem que não pode ser desconsiderada, mas eu acho que para o que as duas equipes apresentaram no campeonato, o Novo Horizontino até o meio da semana tinha a melhor campanha da competição, é um equilíbrio que a gente já imaginava que fosse acontecer. Um equilíbrio que não tira o favoritismo do Palmeiras, que desde o primeiro jogo já ostentava, mesmo decidindo fora de casa, já ostentava esse favoritismo. Pois é, até começar o mata era o time com a melhor campanha, realmente, o Novo Horizontino. Ô, Elton, tem também a história do Rômulo, né? Que devem pagar, então, o valor para que ele entre em campo. E nós temos aí os números do Rômulo, né? Em 8 jogos nesse Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino. 5 gols, 3 assistências, 9 finalizações no alvo, 21 chances criadas e 2 vitórias garantidas com gol assistência. É realmente um jogador muito importante para o Novo Horizontino, mas para isso o Novo Horizontino vai ter de tirar R$1 milhão do bolso e pagar ao Palmeiras para que ele seja liberado. Vale a pena, tem de pagar mesmo, é o jogo mais importante da história do clube e é isso que precisa ser feito. E do lado do Palmeiras, você acha que está na hora do Arias começar a ser o titular desse time, Elton? Bom, com relação ao Rômulo, a gente está vendo que nos números ele é o primeiro na construção e o segundo em acabamento, né, em finalização. Então é um cara importante. Ele não é um atacante, ele é um meio-campista e é importantíssimo nesse sentido também de gols, né? Tanto que é o vice-artilheiro da equipe. O time joga de uma maneira diferente sem ele. A gente viu, inclusive, no jogo de ida. Eu acho que vale a pena pagar esse R$1 milhão, porque se é um jogador que, com esses números, tem sido fundamental para a campanha do Novo Horizontino, para esse jogo específico, ele vai funcionar bem. E é um jogo também que pode ir para os pênaltis, né? E é um jogador que, nesse sentido, é o melhor da equipe. A gente viu o Novo Horizontino no jogo de ida perder um pênalti, né? Ou o Carlos Miguel defender um pênalti. Ele teve a oportunidade ali de sair até com um resultado melhor. Eu acho que vale o risco. O Novo Horizontino sabia que se fosse enfrentar o Palmeiras isso iria acontecer em algum momento. Então, se é na final de um campeonato, que pode ser o jogo, que é, na verdade, o jogo mais importante da história do clube, vale a pena, assim, arriscar. Sobre o Arias, Marcela, eu acho que é um jogador que em curto prazo vai ganhar mais espaço, ganhar mais minutos, talvez aí entre no intervalo no jogo, vai ganhando mais do que 30, 35, 40 minutos numa partida e aos poucos ele vai ganhando esse espaço. Eu acho que já de cara, pelo que o Abel Ferreira já mostrou e pelo que já disse, acho que o Arias vai esperar um pouquinho mais. Me surpreenderia muito ele começar como titular. Tem uma questão que eu acho que pode pesar. Se o Vitor Roque não começar a partida, abre uma brecha para isso, porque o Maurício pode jogar para o lado do campo ou jogar por dentro, né, como jogou na partida de ida, o Flaco Lopes ser essa referência, e aí ele tirar o Souza para colocar o Arias, mas aí teria que ou ele colocar o Arias na esquerda, ou inverter posição com o Alan, né? E o Alan, a gente está vendo aí, né, muito bem pelo lado direito, fazendo uma boa temporada, um bom início de temporada. Então acho que ele vai ter que buscar o espaço dele, que certamente vai aparecer em algum momento. Eu acho que agora não, porque principalmente, né, o Maurício e o Alan, eles são jogadores importantes nessa equipe. E se o Vitor Roque tiver condições, vai ser o Vitor Roque junto com o Flaco Lopes. No fim das contas, acaba sendo uma excelente opção, né? Mostra que o Palmeiras tem melhorado a profundidade do seu elenco para se pensar num jogador que será importante no futuro, ainda esperar um pouco no banco de reservas.
Tem isso. Pelo menos o Abel tem sido muito coerente em todas as suas entrevistas, dizendo que o Arias vai ter de brigar pela sua posição como qualquer outro jogador, apesar de ser o jogador mais caro da história do Palmeiras. E isso pesa muito. Veremos o que é que vai acontecer, então, na partida. Vamos lá falar agora do Campeonato Carioca, porque tem Fluminense e Flamengo. O Fluminense e o Flamengo em momentos muito, mas muito distintos, tanto dentro de campo quanto fora. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!